Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio do Global Voice, a nossa série dedicada à troca de experiências e trajetórias globais. Hoje não é diferente. Falando em trajetória, temos a trajetória de dois jovens que estão construindo suas carreiras mesmo sem sair dos seus países. E aqui comigo eu tenho o prazer de compartilhar esse espaço hoje, aqui ao vivo, o Jason. Jason, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui em estúdio comigo. É um grande prazer estar com você, Josi, um prazer estar com os nossos ouvintes. Eu acho que assim, qualquer viagem internacional para mim é bem-vinda e um prazer poder estar aqui nos estúdios da TV Uninter. Que bom, que bom. E antes da gente anunciar ou trazer os nossos convidados para bater esse papo conosco, eu só quero lembrá-los de que estamos com dois programas com editais abertos. Então, estamos representando aqui o Global Hub, o nosso time, e nós temos o nosso programa Uninter de intercâmbio. Então, o nosso PUI, que temos edital aí aberto. Então, os editais para a para a Coreia do Sul, para a Itália e deixa eu colar aqui, para a Espanha. Então, é Espanha, Itália e Coreia do Sul. E as inscrições estão abertas até o dia 21/10. Então, corram lá, se vocês ainda não viram, não participaram ou não sabem do que se trata, corram lá que nós temos todas as informações no nosso site www.globalhub.uninter.com. E já que falei do PUI, vamos falar também do Global. Vai lá, Jason, é com você. Então, tem um outro programa que chama-se Global Student Ambassadors, que a gente vai ter a quinta turma desse grupo. É um programa que acontece 100% em inglês durante 6 meses, 1 hora por semana, totalmente em linha. E eu hago uma mentoria, faço uma mentoria, acabei de voltar aí de um giro aí para países hispanohablantes, então é muito difícil manter os dois idiomas ao mesmo tempo, pelo menos para mim. Então, esse programa de mentoria está aberto para inscrições, e as inscrições vão até o dia 15 de novembro, sem custo para inscrição, e também todos os 20 participantes do Brasil, da Uninter, serão com bolsa integral, e os participantes 20 de 5 países diferentes da América do Sul também participarão com bolsa integral. Perfeito, perfeito. E lembrando somente que o nosso PUI, essas vagas, elas são destinadas a estudantes de graduação e que cursam, que fazem um semestre acadêmico fora, geralmente um semestre acadêmico, com isenção da taxa. Então, eles não pagam para fazer esse intercâmbio fora. Através, por meio dos nossos convênios, o aluno tem esse benefício. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, que nós teremos o maior prazer em esclarecer as suas dúvidas e recebê-los de braços abertos aqui nos nossos programas, E, Jason, vamos ao nosso tema, então? Hoje nós vamos falar de trabalho internacional, como chegar lá. Então, esse é um tema que tem sido bastante discutido, porque o que é trabalho internacional? Eu preciso sair do meu país para trabalhar? Será que eu construo uma carreira internacional somente me deslocando e saindo de onde eu estou? E para ilustrar essa conversa, eu vou chamar a nossa primeira convidada. Eu mencionei que nós temos 2 convidados hoje no nosso programa. E a nossa primeira convidada é a nossa aluna do nosso curso de português como língua estrangeira, o curso online de português, a Yesenia Sanchez. Ela é da Costa Rica. E ela tem uma trajetória bem interessante com idiomas, e agora ela chega também com o português. Jess, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou a Yesenia Sanchez, da Costa Rica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhar este momento com todos. É uma alegria enorme. Bom, Jess, que bom. Para a gente também é uma alegria. E vê-la falando português com toda a segurança aí, para a gente, enche a gente de orgulho, E eu comentei que você tem uma trajetória bacana com os idiomas. Então, eu gostaria que você começasse falando sobre isso. Como é que começou essa sua história com os idiomas? Você já tem o inglês na sua bagagem, aí na sua mala cultural, e agora está se dedicando para valer ao estudo do português. Então, como é que começou isso e por que você decidiu incluir o português nessa sua trajetória?
Bom, eu sempre gostei muito de aprender idiomas, porque eu acho que eles aproximam pessoas e culturas. Eu comecei com o inglês, depois decidi aprender português, atraída principalmente pela riqueza da cultura brasileira e pelo desafio de me comunicar melhor. E graças a esse seu estudo de inglês e essa sua curiosidade e desejo mesmo de dominar outros idiomas, você construiu uma trajetória internacional, né? Como é que foi isso? Quando que você começou a olhar para esse mercado internacional e atuar mesmo do seu país, né, em outras empresas aí com alcance mundial? Bom, tem sido uma experiência incrível. Estudar português online me permitiu aprender com pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, o que torna as aulas muito mais ricas e dinâmicas. O que mais me surpreende foi ver como todas as pessoas conseguimos conectar e evoluir juntos, mesmo à distância, né? Isso é bem interessante, essa coisa do ensino, né? Essa experiência do ensino online, da aprendizagem online, rompe barreiras. Então, você tem aí, no seu âmbito dos hispanofalantes, que hoje no seu grupo nós estamos com 8 nacionalidades diferentes, ainda que todos compartilham um idioma mãe, que é o espanhol. No caso de vocês, vocês trazem trajetórias e histórias muito diferentes. Então, acaba que em um curso em que vocês todos estão se desafiando a aprender o português, vocês também compartilham e começam e entendem de outras culturas que parecem ser a mesma coisa, né? Porque a gente tende a colocar todos os países no mesmo pacote, tentando aproximar pela quesito língua, né? E não é assim. Mas voltando à questão da trajetória global sua, né? Você acabou de ser contratada por uma empresa multinacional e você já atuava, você já tem experiência de atuar em mercados globais aí numa grande empresa. Como é que foi para você entrar nesse cenário de multinacionais? Bom, acreditando, eu acho no meu potencial de aprender novos idiomas. É normal sentir insegurança, mas é muito importante sair da zona de conforto. Há um ano eu decidi deixar uma empresa multinacional para focar nos meus estudos de português e conquistar novas oportunidades. Hoje, como você já falou, estou prestes a começar em uma empresa do setor automotivo e eu acho que todo esse esforço realmente valeu a pena. Com certeza, né? E você colocou o português, você já comentou como é que está sendo essa experiência de aprender online com estudantes de outros países que compartilham o idioma materno, mas que estão se desafiando a aprender o português. E aí, voltando para linkar com a experiência profissional sua, como é que você visualizou um cenário diferente? Porque você já domina um idioma que é predominante, que é o inglês, você já tem como língua materna o espanhol, e por que de repente você olhou para o português e falou, eu posso ampliar as minhas possibilidades? Qual foi o maior desejo? O que mais te motivou a começar a estudar português? A ponto de se dedicar, aí você está se dedicando fielmente, aí, arduamente ao estudo do português. Uhum. É muito importante hoje ter uma carreira global, né? Significa atuar profissionalmente e de forma conectada com o mundo, sem se limitar a um único país. Felizmente, eu encontrei uma grande oportunidade com o curso online de português como língua estrangeira da Uninter, e tudo isso me permitiu desenvolver habilidades globais, como comunicação intercultural e adaptação também. Então, eu acho que é muito importante hoje visualizar nossas carreiras de uma forma global. Perfeito, Jess. Eu vou deixar você um pouquinho aí e vamos com o Manuel, que é o nosso segundo convidado. Nós trouxemos a Jess,
a Yesenia Sanches, que é da Costa Rica, e o Manuel, quem vai apresentá-la é o Jason. Jason, vamos lá, vamos chamar o Manuel para conversar com a gente. Perfeito. Então, oi, Manuel, como está? É ótimo revê-lo agora falando português e à distância. Então, eu e o Manuel estivemos juntos a semana passada em Buenos Aires e eu agradeço imensamente sua presença. O Manuel pode nos contar um pouco sobre sua trajetória. Agora ele está num breakzinho aí no trabalho numa multinacional e nos fala um pouco como você chegou a esse ponto e qual a importância de idiomas e o peso do programa que acabou de fazer com o Global Ambassador para chegar onde você chegou. Bueno, yo esencialmente me introduje primero en el inglés y una vez que pude perfeccionarlo, empecé a aprender otros idiomas, el alemán, el francés y con un poco de suerte pronto el portugués. Y así fue que logré llegar al programa que dirige Jason, Global Ambassadors, en el cual perfeccioné el inglés y eso me sirvió para conseguir este trabajo donde estoy ahora mismo en una multinacional, básicamente. E onde você está agora? Hay GDS, puntualmente. Perfeito. Lembrando que o Manuel é argentino. E o Manuel, ele está aí falando em espanhol. Nós trouxemos a Jess, que estava falando em português, porque é a nossa aluna do curso de português. E o Manuel, ele participou com o Jason do Global Student, da última edição, né? Do GSA nosso, que o Jason acabou de anunciar que está, inclusive, com vagas, né? Estamos com a convocatória aí para o próximo ano. E esse programa, explica um pouquinho, Jason, ele é todo em inglês. Então, você e o Manuel têm essa experiência, essa história com o inglês. E é até um pouco estranho para você, eu acho, falar com ele em português, né? Sim, então acho que assim, a primeira coisa, a parte difícil, né, é você adotar um idioma. Então, eu me lembro, assim, a primeira vez que você entra num idioma estrangeiro, é totalmente, assim, contra a sua vontade, contra o seu histórico. E você, eu acho que vai aprendendo a trocar entre os idiomas. Então, eu tenho uma pergunta para o Manuel, porque o Manuel fala 5 idiomas e ele fala 3 fluentes. Então, Manuel, você poderia compartilhar conosco como que foi esse processo para você, desde essa primeira experiência, que era muito difícil e duro de sair da sua língua materna, até chegar onde você está agora, falando fluentemente 3 idiomas e falando 5. Bien, yo por un lado lo que tengo para decir es que el aprendizaje del inglés quizás parece más sencillo porque está todo en inglés en internet y eso ayuda mucho. Y después, claro, está la perspectiva de ir a un país donde se habla otro idioma y sumergirse, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer eso, pero es un privilegio. Ahora, programas como los que está llevando a cabo Jason de Global Ambassadors son muy útiles porque ya tenés gente con la que comunicarte que tiene la intención de practicar el idioma, esencialmente. Y eso lo vuelve mucho más accesible y facilita el aprendizaje, porque es una sumersión que puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, básicamente. Então, perfeito. Uma última pergunta, antes de passar a palavra de volta para a professora Josiane. Manuel, pode nos falar um pouco sobre a dinâmica, né? Então, quando você está falando com um amigo, sabe, dentro de casa, é diferente de você ter que falar uma coisa no ambiente de trabalho ou numa conversa mais dura e difícil em grupo. Então, como que foi a experiência ou dentro do programa de Global Student Ambassadors ou fora com esses ambientes mais difíceis, né? Quando você realmente tem que, além de simplesmente se comunicar com uma pessoa conhecida ou querida, lidar com uma situação mais complexa. Sí, hay una cuestión que tiene similitudes entre comunicarse en un ambiente de trabajo y aprender un idioma nuevo, más aún si se hacen las dos a la vez, que es un desafío de entender una cultura nueva, ¿no? Un ambiente distinto. Y eso me parece que es esencial para ambas cosas,
para el aprendizaje de idiomas y para el comunicarse en un ambiente laboral. Y aprender idiomas te va a servir para ambas cosas, incluso si no utilizas otro idioma y si lo utilizas aún más, porque hay mucho vocabulario y maneras de comunicarse que de otra manera no se las tiene en cuenta. E eu agora tenho uma pergunta para você, Manuel. Você está construindo uma trajetória internacional graças a falar tantos idiomas, né? Ou o que veio antes, né? O desejo já por construir a trajetória e por isso você começou a se dedicar tanto ao estudo, né, dos idiomas. Mas você está conseguindo mesmo morando no seu país. Você está na Argentina hoje, certo? Así es. Sí, Exato, sorprendería. Uy, perdón. ¿Me escucha? Sí, uno puede pensar que hace falta mudarse a otro país, emigrar para usar los idiomas que aprende, pero no es así necesariamente. Yo trabajo acá y trabajo en una empresa donde se trabaja en inglés, en francés, en alemán, incluso en portugués a veces. Así que hay muchísimas oportunidades, incluso donde sea que estén ustedes. E você acha, eu concordo e sei que é possível você construir uma trajetória, né, ter essa experiência internacional sem sair de casa, né? Sem precisar se deslocar. Mas o que você vê de pontos positivos e de pontos negativos? Porque se você está no seu país, embora você tenha esse alcance de atuar em mercados internacionais, mas você continua inserido na sua cultura, pelo menos no seu dia a dia. Não é um problema, não estou vendo isso como um problema. Mas se você vai a outro país a empreender uma experiência, né? Conquistar uma experiência de morar em outro país e trabalhar em outro país, você acha que tem ganhos? Quais ganhos? Sempre tem, né? A gente sempre tem ganhos e perdas em tudo, mas quais ganhos você vê, né, entre uma possibilidade de construir a sua trajetória em casa, mesmo assim sendo uma trajetória internacional, global, e saindo e conquistando um espaço novo e enfrentando todos os desafios? Quais são os ganhos e perdas de cada cenário? Bueno, yo creo que evidentemente el beneficio máximo de no dejar su país es que uno ya tiene a su familia, a sus amigos, un montón de contactos, y los contactos son claves para el trabajo también, ¿no? Para conseguir un trabajo y para seguir creciendo en el ámbito laboral. Es cierto que la inmersión es otra al mudarse de país y quizás se puede estar tentado por salarios que parecen ser más atractivos al inicio, pero a veces quedarse en el hogar puede traer mayor estabilidad y mayor crecimiento a largo plazo, porque es muy inestable el mudarse a otro país y arriesgarse a conseguir trabajo allí, me parece. Así que hay puntos positivos y negativos, como usted decía, profesora Luciana. E agora a pergunta de milhões, como perder o medo de falar um idioma estrangeiro? Porque às vezes o aluno, vou falar aluno porque eu sou professora e eu fico com o aluno na cabeça, mas o indivíduo, a pessoa, já fala. É o meu caso com o inglês, você já fala, já entende bem, só que quando você se vê diante de uma oportunidade de trabalho, parece que ainda está faltando alguma coisa. E que é isso que o Jason insiste tanto no programa, né, que vocês aí compartilharam aí, no Global Student Ambassadors, que é você manejar o idioma, fazer a troca e só que falar de outros temas. Você não está ali fazendo aulas de inglês, né? Você está trabalhando em empreendedorismo, acelerando a sua carreira, enfim, desenvolvimento de carreira, mas no inglês, para dar essa segurança, né? E consegue, porque geralmente vem essa trava, esse medo de que será que é suficiente? Será que o meu inglês, que eu consigo me virar em viagem? Estou dando o exemplo do inglês, mas poderia ser outro idioma, né? Então, como perder o medo, Manuel? O que você dá de dicas, já que você estudou tantos idiomas? Assim, pode listar aí as que você acha que são mais efetivas para inspirar aí outros alunos que estão nos vendo. Yo creo que la manera de perder el miedo es convencerse de que nunca es tarde para aprender un idioma y reírse de los errores, porque uno siempre se va a equivocar por más que hable hace décadas un idioma. Yo me equivoco incluso hablando español y la manera de perder el miedo es riéndose de ello, aceptando los chistes, porque seguramente alguien le haga chistes
al respecto y utilizarlo para aprender en todo caso, porque al final lo que importa es comunicarse. É isso, é colocar-se em movimento, né? No fundo, volta tudo para isso, né? Ok, Jason, mais alguma perguntinha aí pro Manuel? Já estou chamando de Gabriel. Acho que eu faria só uma observação do que eu vi do Manuel e de outros participantes. Eu acho que assim, em grupo, sabe, errar é extremamente importante. Então, é difícil, porque a gente não gosta de errar, associa com fracasso, com fazer o errado, é terrível. Mas é super importante, assim, você abraçar isso. É difícil, é contra a própria natureza, mas quando vejo, assim, pessoas em grupo, muitas vezes é muito mais fácil você falar para o outro, não tem problema, eu entendi, funciona, e às vezes, pelo menos em meu caso, eu me cobro bastante. Então, acho que essa dica do Manuel, né, de experimentar, de tentar fazer, tem que perder o medo. E se você se lembra do que... Não dói. Então, quando você erra, tenta de novo. E você, ao longo do tempo, assim, para rir dos seus próprios erros, né? Aí você fica um pouco mais relaxado, e isso é bom. Então, é de se lembrar exatamente esse conselho que é fácil de falar, né? Erre e tem que rir dos próprios erros, né? Eu acho que é só cometendo um montão de erro que você se acostuma a fazer e você percebe que, assim, não dói, não cria problema para você errar. E isso vale para tudo, né? Não é somente para os idiomas. Nós aqui estamos com foco nos idiomas, porque estamos falando de carreira internacional e que para os dois o que permitiu esse primeiro acesso, né? É claro que nós temos também outras habilidades que desenvolver para conquistar e para, né, chegar ao tão sonhado emprego internacional, que acaba sendo um sonho para muitos, né? Mas dominar os idiomas é o primeiro passo sempre, e é o caso deles. Mas essa coisa de perder o medo, enfrentando os erros e permitindo-se errar, vale para tudo, né, Jason? Para qualquer habilidade que você vá desenvolver. E eu vou chamar a Jazz aqui de novo. Vamos lá, Jazz na telinha com a gente. Jazz, dialogando um pouco com essa questão dos idiomas aí, de perder o medo, vamos falar de habilidades. O que você considera, além de aprender idioma, então, que seria um segundo passo para você conseguir, para que a pessoa que almeja, que tem o sonho de construir uma trajetória internacional, desenvolva? Qual habilidade você acha importante? Além dos idiomas, acho essencial ter empatia, saber se adaptar e trabalhar bem em equipe. Acho que isso ajuda muito a se conectar e colaborar em ambientes internacionais como os que nós estamos pesquisando conseguir, né? E o Manuel, você concorda? Tem mais alguma que indicar aí? Que habilidade você diria? Ela colocou a empatia, além dos idiomas, e você saber se colocar no ambiente, que tem a ver com aquilo que você falava da cultura, né? Você falou de entender e conhecer a cultura, porque aprender o idioma não é somente decorar códigos e regras, né? Vai muito além disso, né? Então, o que você colocaria como outra habilidade a desenvolver? E quais seriam os primeiros passos para você? Quais foram os primeiros passos? Já estou até linkando outra pergunta aqui, para construir a sua trajetória internacional além dos idiomas. Estoy de acuerdo con que la cultura es esencial, o el entendimiento cultural, y en todo caso agregaría la curiosidad, unas ganas de aprender esa cultura, ese idioma, lo facilita muchísimo, ¿no? Con una cercanía que no sea solamente por lo laboral, por las oportunidades que trae, sino por un interés genuino, y aceptar las diferencias culturales. Perfeito. E pegando o gancho, eu vou chamar agora o nosso quadro Dica Global. A gente sempre fala com os nossos convidados aqui qual é a dica que vocês dão, né, para determinado tema. E aí vamos chamar esse quadro então.
Então, eu vou começar com a Jess. Jess, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que sonha em dar os primeiros passos para construir essa trajetória, a pessoa está lá ouvindo a gente e está se inspirando, qual conselho você daria? O que ela tem que fazer primeiro? Bom, o meu conselho é: não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Comece agora. Cada passo, mesmo pequeno, abre portas, transforma seu caminho e faz você crescer. O medo é natural, mas a coragem de se desafiar é o que leva você além, né? Uma dica de milhões, é uma dica muito boa. Dar o primeiro passo, né? Começar agora, não esperar o cenário perfeito. Hoje a gente tem, então, falando dos idiomas, tantas possibilidades de estudar de onde você está e desenvolver habilidades, competências que nos são cobradas aí para os cenários, né? Para as empresas, para as vagas, dentro das vagas, né? Ver o que elas estão pedindo e dar o primeiro passo e começar, né? E, Manuel, você, o que você daria de dica para essa mesma pergunta? Y introducirse con lo que tengan a mano. ¿Le gustan las películas? Con películas, ¿se gustan las series? Con series, los libros con libros, o las redes sociales, también pueden encontrar contenido en el idioma objetivo en redes sociales. Y nada, que nunca es tarde y meterse lo antes posible. Ótimo. Uma coisa conversa com a outra, né? E eu vou de ping-pong cultural agora. Vamos ver o que vocês de bate-pronto vão nos dizer aí sobre essas perguntinhas que a gente vai fazer. Eu volto aqui com a Jess. Jess, qual que foi o maior desafio para você quando você começou a aprender português? Nós já conversamos, mas agora eu quero que você compartilhe com quem está nos ouvindo qual foi o seu maior desafio para aprender português. Bom, com certeza, o maior desafio do português para mim é o sotaque brasileiro, porque é um pouco difícil de alcançar, né? Mas eu acho que esse foi o meu maior desafio. A gente fala de sotaque, pronúncia, realmente é um desafio, porque nós não falamos como escrevemos, a gente corta, a gente tem uma entonação, uma cadência de voz, é próprio de cada idioma, né? Às vezes você está falando a frase corretamente, mas uma pequena pronúncia que não sai atrapalha o entendimento. Então, esse acaba sendo, às vezes, um problema para muitos, né? Mas vamos falar da questão cultural agora. O que você, com toda esse teu contato com o Brasil, com os brasileiros, com a língua, com a cultura do Brasil, trouxe para você de hábitos brasileiros que hoje você acha interessante, um costume, um hábito, e que você colocaria ou acrescentaria aí ao seu país, que você levaria para o seu país se você pudesse? Algo nosso que você levaria para o seu país? A forma como os brasileiros cumprimentam com muita alegria e muita energia positiva é uma coisa bem legal dos brasileiros. Os brasileiros costumam ser vistos, né, como esse povo mais aberto, mais acolhedor, expansivo. Claro que nós estamos falando de um país grande e que tem, né, guarda características muito particulares a depender de cada região. Temos aí a fama do pessoal do Sul, né? Eu sou do Sul também, que nós somos um pouco mais fechados, mas às vezes para o estrangeiro, mesmo o pessoal do Sul, que tem a fama de ser mais fechado, ainda é muito diferente, muito mais aberto que outras culturas, né? Porque a gente acaba tendo mesmo essa característica. E vamos a mais uma pergunta, Jess. Agora vamos falar da Costa Rica. Se eu for para Costa Rica agora, eu digo, Jess, eu estou indo para Costa Rica. Que lugar eu devo conhecer? O que você me indicaria conhecer aí no seu país que é imperdível? Eu gostaria que você conhecesse o vulcão Arenal. É um lugar lindo, cheio de natureza e águas termais, para você relaxar completamente. Então, eu recomendaria o vulcão Arenal. Nosso país tem muitos lugares, mas eu acho que para os estrangeiros ou pessoas de fora do
Costa Rica, é importante visitar os vulcões que nós temos, né? Vocês são reconhecidos, né, pela natureza, fauna, flora, que vocês têm uma natureza exuberante, né? Eu já ouvi falar muito. Sou muito curiosa para conhecer. E agora vamos falar de comida, Jess. O que você tem de prato típico da tua região, que para você é uma iguaria, que você não fica sem, que você compartilharia com a gente hoje? Qual é a comida favorita do seu país? Bom, a comida que pode tentar provar, sem dúvida, é o gallo pinto. É uma combinação de feijão, arroz e feijão. É uma combinação gostosa, é simples e carrega muita tradição para Costa Rica. E é curioso porque quando eu conheci esse prato, gallo pinto, né? Você olha para nós brasileiros que também temos história com o arroz e feijão, você olha e vê uma refeição completa ali, né? Porque geralmente vem um ovo frito junto, vem às vezes banana, vem uma tortilha. Mas para nós seria um almoço, seria um jantar, seria uma comida mais pesada. E você me contou que vocês costumam comer no café da manhã. Embora vocês também possam comer em outros momentos, mas para vocês pode ser e é um café da manhã típico, é isso mesmo? Nós costumamos comer gallo pinto no café da manhã. Pode ser muita comida para algumas pessoas, eu acho, mas é gostoso para nós. Que legal. Então, se vocês tiverem curiosidades, acho que o Jefferson colocou no chat aí, né? Entre aí para vocês verem. É bem parecido com alguns pratos que a gente tem aqui, só que o modo de preparo, os ingredientes, o uso de um ou outro tempero, com certeza muda tudo e altera, né, a característica, o sabor que nós estamos acostumados mesmo, sendo ingredientes comuns como arroz e feijão. E Jason, alguma pergunta para Jess que você ficou curioso aí? Então, a primeira cidade que você iria visitar em Costa Rica e a segunda, e por que a diferença? Eu visitaria nossa capital, São José. Tem a maior quantidade de prédios e muitas coisas interessantes. Também eu gostaria, como última opção, eu acho, pode ser Cartago, talvez. É uma cidade mais tranquila. Tem muita cultura também costarriquenha, mas você pode desfrutar muita coisa também. Excelente. Não, eu fiz essa pergunta porque quando eu tenho a chance de viajar para algum país, normalmente tenho o cartão postal, né, do país ou da região, e que existe por um motivo. É muito bacana visitar e conhecer, mas sempre tento também visitar um lugar menos conhecido. Aí que você tem que perguntar para alguém que vive naquele país para conhecer uma outra realidade que não necessariamente entra em primeiro lugar, mas muito vale a pena conhecer e é menos conhecido. Bem, estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui. Vou agradecer primeiramente aos nossos convidados. O Manuel, inclusive, estava no break, no horário de trabalho dele. Ele saiu correndinho, foi para um parque para conversar com a gente e já precisou sair, deixou um tchau aqui para todo mundo. Mas a Jess continua aqui. Então, Jess, muito obrigada por estar aqui conosco, por partilhar este momento conosco. Vou pedir para que você deixe o seu tchauzinho aqui, as suas últimas palavrinhas nessa participação. Quem sabe você não participa de mais alguns programas conosco, né? Quem sabe? Agradeço muito pelo convite. É uma experiência incrível estar com vocês hoje e muito obrigada. Que ótimo. E Jason, e nós vamos fechando por aqui? Quer deixar mais algum recadinho para o nosso público? Não, então só para agradecer a Jess, eu acho que é extremamente interessante poder conhecer pessoas novas, assim, utilizem as ferramentas e as redes que estão ao seu alcance. Então você já tem um sonho, corre atrás e
conforme foi falado agora, hoje, comece já. Então, tem passos que dá para você tomar desde o início, não precisa esperar até chegar no outro país. E essas pessoas que são mais resilientes, que mostram mais agito e ânimo, tendem a chegar um pouco mais longe com seu sonho. Então, um grande prazer estar aqui com vocês e obrigado pela conversa. Imagina. Então, agradeço novamente, Jess, por ter estado conosco, o Manuel, também pela participação, conselhos e trocas que fizemos aqui. Jason, que felizmente esteve comigo aqui no estúdio partilhando esse espaço. O Jason não mora no Brasil, mas está fazendo uma paradinha rápida aqui na nossa cidade e aí compartilhou esse espaço aqui comigo. E vocês que estiveram aqui, estão conosco, participam das nossas iniciativas. Esta série, nós estamos aí com alguns episódios programados, então todos eles têm um foco bem específico. Este nós tratamos de trabalho, oportunidades globais, mesmo sem sair de casa. No programa passado, nós trouxemos 2 jovens, né? Uma brasileira que está morando na Colômbia e um peruano que veio estudar conosco. Então, histórias de pessoas que quiseram ir além e que cruzaram fronteiras. Hoje nós trouxemos histórias de pessoas que foram além, estão indo além, mas não saíram de suas casas. Estão aí no seu lar, no seu país e estão construindo a sua trajetória. E é isso que nós queremos inspirar em vocês também, que é possível mesmo sem sair do seu país. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. E se precisarem de qualquer coisa, um conselho, uma dúvida, qualquer coisa que tenham, nosso site www.globalhub.uninter.com. Ou também podem entrar em contato através dos nossos, por meio dos nossos e-mails, que nós teremos o maior prazer em atendê-los. Até o nosso próximo programa.